Bom, dando continuidade então à ditadura militar, ao período, né, do golpe de 64, agora a ascensão da linha dura. Hoje nós vamos falar do governo Costa e Silva. O governo Costa e Silva, ele governou de 1967 até 1969. Professor, 2 anos só? Você vai ver que ele vai ter um problema de saúde, ele vai acabar falecendo, portanto ele vai ficar 2 anos só no poder. Ele foi ministro da guerra, né? Quando o presidente, o governo Castelo Branco, e o Castelo Branco preparou o Costa e Silva, o general Costa e Silva, para que ele pudesse então ser o novo presidente, o próximo, né, presidente do Brasil. Em março, né, pessoal, de 67, o general Costa e Silva, então, ele foi eleito pelo voto indireto. Lembrando para vocês que o voto indireto não tem participação popular. Quem vota são os deputados, né? Quem vota é o Congresso. Então, uma coisa que marcou muito, pessoal, o governo do Costa e Silva foi a Constituição de 1967. O Costa e Silva, ele fez uma Constituição extremamente autoritária, que conferia ao presidente da República todo o poder. O presidente quase que virava, como o AI-5, depois vocês vão ver comigo, quase que um super-homem, né? Então, essa Constituição, ela vai concentrar no poder executivo as principais decisões, não é? Ela vai permitir também ao presidente da República, nessa época, o poder de legislar. Veja bem, o legislativo é a Câmara dos Deputados e o Senado. Mas o presidente, nessa época, através dos decretos, ele pôde também legislar. Ele passou a ter essa primícia, né? E o mandato do presidente da República, por essa Constituição, ele passava de 4 para 5 anos, né? E ele, o que ele fez nessa época? Ele militarizou, né, a presidência da República, dando às Forças Armadas, naquele momento, plenos poderes. E outra coisa que a Constituição trazia, pessoal, pena de morte para crimes de segurança nacional, ataques terroristas, alguém cometeu um ataque terrorista, um sequestro contra alguma autoridade, então sofreria pena de morte. O trabalhador nessa época também, pela Constituição de 67, ele perdeu o direito de greve, perdeu o direito de ir às ruas. Essa Constituição, gente, ela chegou a fechar o Congresso Nacional, ela fechou a Câmara dos Deputados e ela fechou o Senado Federal. Além de suspender direitos políticos, né, e caçar mandatos de todo aquele que era oposição, todo aquele que era contrário à ditadura militar. E admitiu também a pena de morte para os casos de subversão. Aquele que era contrário ao regime, que enfrentava o regime, que afrontava o regime, então poderia estar sujeito então à pena de morte. Foi criado também pela Constituição, pessoal, de 67, a Lei de Segurança Nacional. Essa lei restringia a liberdade civil. O governo, de vez em quando, adotava os chamados toques de recolher, o estado de sítio, né? E a Lei de Segurança Nacional, dentro dela também foi criada a Lei da Imprensa. Então, ela gerava a censura à imprensa. A imprensa, então, passa a trabalhar com restrição, porque foi um período de muita censura. E determinou também a censura federal em todas as mídias, manifestações artísticas, culturais pelo país afora. Então, a Constituição de 67 é uma Constituição muito dura, né? É uma Constituição que, como você vê, dava ao presidente da República plenos poderes, inclusive permitia a pena de morte, né? A gente sabe que a Constituição de 88 não pode pena de morte. Pena de morte né? Ela fere os direitos humanos. Aliás, a pena de morte só é prevista na Constituição, só tem um caso que ela é aceita,
em caso de guerra declarada. Porque em caso de guerra declarada, a morte, a vida já foi ferida mesmo, né? Então, nesse caso, você pode ter pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada, tá bom? Então, só nesse caso. É o único caso que a nossa Constituição prevê a pena de morte. Mas a de 67, a pena de morte estava totalmente o quê? Estabelecida naquele momento. E em 69, pessoal, veja bem, o Médici governou pouco tempo, mas ele fez umas coisas assim que foram impactantes para o período dele. Ele cria a Constituição de 67, ele cria o DOI-CODE, que eu vou falar sobre ele agora, né? E ele cria o AI-5, que é o ato institucional mais violento, mais absurdo, mais autoritário que aconteceu durante a ditadura militar. Então, em 69, o Costa e Silva criou o DOI-CODE. Esse DOI-CODE, pessoal, era formava como uma operação de informação. Era um centro de operação de defesa interna. Esse órgão era subordinado ao Exército Brasileiro e ele trabalhava com inteligência, né, para investigar, e também trabalhava com repressão. O DOI-CODE é o órgão responsável pelas torturas, pelas prisões, pelos desaparecimentos de pessoas. Tudo passou pelo DOI-CODE, que servia para perseguir os opositores do regime militar. E nessa época, por mais que a repressão fosse muito grande, a lei dava todos os poderes ao presidente, o DOI-CODE tinha sido acabado de criar, as manifestações, o povo vai para a rua. Você tem, né, a passeata dos 100 mil, essa passeata foi realizada em junho, esse mês agora ela faz aniversário, em junho de 68, teve greves envolvendo operários, e em resposta a isso, o governo Costa e Silva, as manifestações populares, a pressão popular, ele cria o AI-5. Né? O AI-5 é o ato institucional mais violento criado na ditadura militar. Dava ao presidente da República um poder de ser super-homem. Né? Ele poderia torturar, ele poderia matar. Então, todo o poder na mão do executivo. Né? É o ato, se alguém perguntar um dia, é o ato institucional que mais poderes deu aos militares, em termos assim de força, né? De força para coagir. Estudantes foram presos, né? Você tem a UNE, passeata dos 100 mil, né? E a OAB, por exemplo, vai sofrer muita retaliação. A própria Igreja Católica vai ser muito também. Inclusive, olha que interessante, né? A OAB, a Igreja Católica, no primeiro momento, todas aceitaram o golpe de 64. E depois eles vão querer tirar os ditadores do poder. Mas no primeiro momento todo mundo apoiou, né, a ditadura militar. E agora eles sofrem aí com a ditadura. Sofreram, né, naquele momento aí. Bom, pessoal, em dezembro de 69, o presidente Costa e Silva, eu falei que ele teve uma vida curta como presidente da República. Ele foi submetido a um acidente vascular. Né? Ele teve um acidente vascular cerebral e ele, com esse acidente, ele veio a falecer. E naquela época, olha só, uma junta militar assumiu o poder. Por quê? Porque o vice-presidente da República, né, que aliás era um jurista civil, um cara chamado Pedro Aleixo, ele foi impedido de tomar posse. Os militares não permitiram que ele tomasse posse naquele momento. Portanto, eles fizeram, os militares, a junta toma o poder para exatamente naquele momento conseguir impedir a posse do vice, do Pedro Aleixo. E claro, eles vão marcar outra eleição, né? E vai aí eleger o governo Médici. Né? Vai ser o próximo presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici. Aconteceu também ainda no final do governo Castelo Branco, do governo Costa e Silva, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, o Charles. E os grupos de esquerda que sequestraram o embaixador
vão exigir naquele momento que uma série de prisioneiros na ditadura militar fossem soltos, para que eles pudessem soltar também o embaixador. Então começa a haver no Brasil também uma repressão muito forte dos militares com luta armada, com guerrilhas. Grupos de guerrilhas, nós vamos falar isso na próxima aula, vão se formar no Brasil para poder lutarem contra a ditadura militar. E eles assaltavam bancos, assaltavam casas de político, para poder conseguir recursos para comprar armas, para lutarem, uma verdadeira guerra armada mesmo. E aí nós vamos ter o Carlos Marighella, uma série de pessoas importantes, senhora Dilma Rousseff, uma série de pessoas importantes, Lamarca, que era sargento no exército, deu baixa, e depois entrou para a milícia, uma série aí de personagens, Carlos Marighella, que vão fazer parte aí dessa milícia armada, e que lutaram mesmo com armas na mão contra a ditadura militar. E o pontapé do início disso tudo acontece exatamente com o sequestro do embaixador Charles. O embaixador depois vai ser liberado, mas vai acontecer uma coisa, vão ter que soltar vários presos naquela época, que a milícia queria solto para que eles pudessem organizar aí essa luta contra a ditadura militar no Brasil. Certo, pessoal? Então, eu estou parando aqui na página 112, porque aqui vai começar o governo Médici, e esse governo aqui eu quero dar uma atenção especial para ele, porque é o mais importante da ditadura militar. Mas na última aula, pessoal, eu tinha marcado para vocês, eu até quero fazer com vocês aqui agora, o para-casa. Esse para-casa aqui na página 106. Acompanha comigo que eu vou fazer a correção com vocês aí. Na próxima aula a gente estuda o outro presidente.